Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre gerenciamento de redes. Essa é a nossa videoaula 2, onde nós vamos apresentar a arquitetura de gerenciamento. Mais uma vez, é sempre bom lembrar de vocês verificarem o nosso material que se encontra em nossa sala de aula virtual, que complementa o conteúdo que aqui é apresentado. Então, vamos lá, vamos à nossa videoaula 2, onde vamos falar sobre arquitetura de gerenciamento. Quando falamos de gerenciamento, falamos também de padronização. Os padrões de gerenciamento de redes, eles vêm do modelo de gerenciamento OSI estabelecido pela ISO, International Organization for Standardization. É um modelo de gerenciamento criado a partir da pilha de protocolos do modelo OSI, Open System Interconnection. Ele foi criado para suprir a necessidade de gerenciamento que a tendência de implementação efetiva da pilha do protocolo OSI trazia. E também temos um padrão extremamente completo. Também temos o modelo de gerenciamento Internet, que foi introduzido pelo IETF, Internet Engineering Task Force, e surgiu como alternativa temporária de gerenciamento. Esperava-se que o modelo OSI e ISO dominasse o cenário de redes, mas, em função até da sua complexidade, se pensou em um modelo mais simples, que fosse possível atender a demanda imediata do gerenciamento, enquanto a consolidação e o desenvolvimento de tecnologias baseadas no modelo OSI e ISO não se concretizavam. Com o tempo, esse modelo do IETF acabou se tornando um padrão de fato. Outros grupos também trabalham em modelos de gerenciamento, como o ITO, a TMN, TMF, DMTF, o Open Group, entre outros. O SNP, o Simple Network Management Protocol, é um protocolo fundamental, um dos principais protocolos utilizados no gerenciamento de redes. Ele foi criado no final dos anos de 1980, como alternativa ao modelo de gerenciamento OSI. O nome já fazia uma alusão a uma alternativa simples que pudesse resolver as questões de gerenciamento sem a grande complexidade envolvida em outros padrões, até que esses fossem consolidados e viabilizados de maneira clara. Mas, com o sucesso da internet, o próprio sucesso dos protocolos TCP e IP, o SNMP acabou tornando-se um padrão de fato. Hoje, ele é uma das principais ferramentas de gerenciamento de rede utilizadas. Temos aí algumas versões já do protocolo SNMP, começando pelo SNMP versão 1, que está baseado nas RFCs 1155, 1157 e 1213, da década de 1990, onde se colocou aí um padrão completo, definindo não só o protocolo, mas também toda a estrutura de informação de gerenciamento. Posteriormente, em 1993, houve uma redefinição, uma melhoria de funcionalidades do protocolo versão 1 para o SNMP versão 2, baseado na RFC 1441. Novas funcionalidades e mais eficiência foram introduzidas, mas ainda havia um problema de segurança. Por fim, em 1999, com a RFC 2570, tivemos a SNMP versão 3, que é um padrão que traz novas medidas de segurança adicionadas às versões 1 e 2. Então, nós tivemos aí uma melhoria significativa sob o aspecto de segurança do protocolo de gerenciamento. O SNMP ele tem uma arquitetura de gerenciamento baseada em estação de gerenciamento, que é o gerente, no agente de gerenciamento, que é o agente, na base de informações de gerenciamento, que são as MIB, e o próprio protocolo de gerenciamento baseado em UDP e portas 161 e 162. A estação de gerenciamento, que é a estação gerente da rede, faz a interface de gerenciamento, fazendo requisições de informações de monitoramento e controle aos elementos de rede que são monitorados e traduzindo essas informações de maneira clara aos seus operadores. O agente de gerenciamento, ou simplesmente agente,
É um processo que está associado ao elemento de rede e é gerenciável. Possui duas funções básicas: responder às requisições do gerente e notificá-lo sobre ocorrências pré-definidas. Ou seja, os agentes eles estão calibrados, eles estão preparados para responder a anomalias, a interferências na rede previamente definidas na sua base de dados. E temos a Base de Informações de Gerenciamento, a MIB, que é uma base de dados com estrutura em árvore, composta de objetos classificados logicamente. Esses objetos eles representam o estado dos recursos gerenciáveis dos elementos de rede. O gerenciamento, então, ocorre através da leitura e escrita desses objetos. E, por fim, como já dito, os protocolos de gerenciamento é baseado em UDP, utilizando as portas 161 e 162. Então, nós temos uma estrutura onde o gerente ele coleta informações através dos agentes. Os agentes estão instalados nos elementos de rede. Eles monitoram, controlam e repassam informações para o gerente. Na arquitetura de gerenciamento SNP, nós temos basicamente uma estação gerente com toda a base de processamento, toda a parte de registro, utilizando o protocolo SNP como meio de chegar às estações onde temos o gerente atuando sobre os agentes. Os agentes têm um processo que rodam nas estações, nos hosts, e utilizam MIBs justamente para fazer toda a parte de parametrização das informações que são obtidas. É possível, através dessa estrutura também, acessar outros equipamentos remotamente, através de um servidor proxy via internet, por exemplo, e se ter, assim, todo o gerenciamento dos ativos de rede com bastante efetividade, com bastante eficiência e também com segurança. As informações de gerenciamento elas são baseadas em linguagens, por exemplo, a ASN.1, que é o Abstract Syntax Notation 1, que é uma linguagem formal de especificação definida pela ISO. Ele é usado em uma série de protocolos da internet, principalmente na parte de gerenciamento. O objetivo do ASN.1 é a linguagem de descrição de dados, independente de máquina ou sistema operacional. Diferentes computadores podem armazenar e apresentar os dados de uma maneira diferente. Regras que estabelecem a maneira como cada um desses tipos de dados deve ser transmitido pela rede também são estabelecidas através dessa linguagem, além do serviço de apresentação baseado no modelo OSI. Temos aí a definição formal de uma estrutura de dados, com módulos, tipos, valores, marcos, etc. Seguindo convenções léxicas e também com o recurso de BER, Basic Encoding Rules. As informações de gerenciamento também podem ser passadas via SMI, Structure of Management Information, que é um subgrupo do SN.1 e contém regras para a descrição de informações de gerenciamento. Ele descreve os tipos de dados e como esses dados podem ser representados e identificados. Tem como metas ser simples e também ter uma grande gama de apresentação, uma grande extensibilidade. Ele descreve a localização dos dados dentro da estrutura de informações e a forma de interpretação e representação desses dados. Alguns tipos básicos são inteiro, integer, octet string, sequence e sequence of. Então temos aí a representação de uma MIB, como dito, numa representação em árvore, a partir do elemento raiz, e essa árvore vai se abrindo através de seus galhos até formar uma estrutura bem mais complexa, onde lá na base temos toda a parte de interfaces, sistemas, protocolos de rede e protocolos de gerenciamento e transporte. Nessa estrutura, cada nó da árvore agrupa um conjunto de objetos relacionados. Os objetos descrevem informação mantida nos agentes. E aí temos as instâncias, onde a instância de um objeto, uma variável, é o que realmente é manipulado pelo protocolo.
Os objetos podem ter dois tipos básicos. Eles podem ser simples, ditos escalares, podem ser tabelas formadas por um conjunto de objetos escalares. A identificação de objetos se dá numa estrutura hierárquica, onde nós temos aí uma representação iso.org.dot.internet.mib2.system.sysdescriber, que vem numa estrutura logicamente escrita em 1.3.6.1.2.1.1.1, que diz respeito à estrutura da árvore da MIB. Nós temos identificação de uma variável simples e temos também linhas de tabelas que são identificadas unicamente através de uma ou mais colunas com conteúdo único, um índice. Na definição dos objetos, utiliza-se uma macro, segundo a RFC 1212. Essa macro define as seguintes características: sintaxe, que é o tipo de objeto, access, que é o tipo de acesso, status, que é o status do objeto, description part, descrição opcional da semântica, refer part, referência opcional a outra MIB, index part, definição do índice em tabelas, e dev vol part, valor default na tabela. Por exemplo, um objeto escalar tem como objeto tipo syntax display string, tamanho dessa string, access read only, status mandatory, description, a textual description of the entity e os argumentos, todos relacionados à MIB. Outro exemplo segue a mesma estrutura anterior, um pouco mais complexa, com outras ocorrências dentro da estrutura da MIB, que é descrita no quadro que vocês estão vendo nesse momento. A MIB, a Management Information Base, é um banco de dados virtual onde as informações são guardadas sobre os objetos gerenciados. Os valores armazenados eles refletem o estado atual da rede, o estado atual de cada elemento de rede. Objetos gerenciados especificados através de Object Type SNMI e agrupados em um módulo MIB. A MIB é apresentada como uma árvore de dados, como já falamos, uma árvore estruturada. Nós temos hoje a utilização da MIB2 e também temos MIBs de empresas, específicas de algumas empresas. Quanto ao protocolo SNMP, falando um pouco mais das versões do SNMP, sobre a versão 1, nós temos operações como GET-REQUEST, que é uma mensagem enviada pelo gerente ou agente solicitando o valor de uma variável. Nós temos o GET-NEXT-REQUEST, que é uma mensagem que é utilizada pelo gerente para solicitar o valor da próxima variável, depois de uma ou mais variáveis terem sido especificadas, é utilizado para a identificação de tabelas. Nós temos o GET-RESPONSE, onde a mensagem enviada pelo agente ao gerente informa o valor de uma variável que foi solicitada. Nós temos o SET-REQUEST, que é outra operação enviada pelo gerente ao agente para solicitar que seja alterado o valor de uma variável. Nós temos traps, que são armadilhas, né, que indicam eventos ocorridos. Então aqui nós temos uma ilustração mostrando os comandos GET, GET-NEXT-REQUEST, GET-SET-REQUEST, GET-RESPONSE e TRAP. A forma de representação gráfica desses comandos. Na estrutura do modelo do protocolo SNMP versão 1, nós temos aí o PDU dele, onde temos os campos de versão, o campo comunidade e o próprio PDU do SNMP, onde nós temos o tipo de requisição, status de erro, tabela de indexação de erro e outras variáveis. A estrutura do PDU Trap, exatamente
em cima do wrap da PDU da SNMP versão 1, essa é a estrutura, com seus respectivos campos. Aqui apresentando agora o Basic Encoding Rules, que é o BER, que tem como objetivo principal transformar o conjunto de dados que é adquirido, defini-los de uma forma abstrata em uma forma transferível e interpretável pelo receptor. Ou seja, o BER faz a adequação dos dados que são coletados na rede, seguindo uma estrutura de sintaxe, onde nós temos todo um processo de transferência utilizando como base o protocolo UDP e o protocolo IP em cima da camada de enlace. A estrutura do BER apresenta a tag, que é a identificação do tipo de dado, e tem um comprimento de 8 bits. Tem o próprio comprimento, que indica também quantos bytes serão utilizados para os dados a seguir, e value, que é o valor do dado ou uma sequência de dados alinhados. Também temos a representação do BER em um container, onde nós temos aí externamente o padrão Ethernet, padrão de rede, encapsulando o protocolo IP, o UDP e dentro o SNMP, que faz toda a parte de criptografia, toda a parte de segurança, além da coleta, transporte e coleta das informações dos agentes para os gerentes. Quanto à segurança, existe aquele campo comunidade que nós vimos anteriormente no SNMP versão 1. O gerente tem que informar corretamente as informações para o agente para poder ser autenticado. Só que o texto trafega em modo claro, portanto ele é suscetível à captura, à descoberta. E as informações importantes de tráfego de rede trafegam sem segurança. Portanto, o SNMP versão 1 não é adequado para efetuar transações do tipo SET request em dados de agentes devido à sua fraca segurança. Já no SNMP versão 2, nós temos a introdução de novos comandos, novas operações, como vimos anteriormente, como o getBulkRequest, que permite ao gerente solicitar a transferência de grandes quantidades de dados de forma mais eficiente, usando tabelas. Também temos o inform, que permite uma estação de gerenciamento enviar uma mensagem assíncrona para todas as estações de gerenciamento, para as demais estações de gerenciamento, para uma outra estação de gerenciamento. Temos aí o SNMI versão 2, que permite uma melhor elaboração da documentação com novos tipos de dados, evitando-se assim ambiguidade de dados que aconteceu na versão anterior. E utilizado também uma outra MIP com novos objetos de tráfego que relaciona novas operações e novas informações para a configuração de gerentes e agentes. No SNMP versão 2, nós temos um gerenciamento hierárquico baseado em RMON, Remote Network Monitoring. A segurança é melhorada, já que há uma alteração desse conceito de visão da MIB, mais ampliado e mais diversificado, com novos comandos. Existe aí o conceito de contexto, onde toda a estrutura de dados é verificada e é notada de uma maneira mais eficiente, porém, o SNMP versão 2 ainda não trouxe melhorias significativas aos mecanismos de segurança para transporte dessas informações. E o SNMP versão 3, que aglomera, que traz para si todas as melhorias das versões anteriores, com uma arquitetura integrada em termos de funcionalidade, trazendo as melhorias de SNMP versão 2 e trazendo novidades também. A parte principal do SNMP visa a segurança, onde problemas de segurança que eram limitados pelo controle de SET request são revistos e são melhorados. A arquitetura do gerente SNMP, então, ele torna-se mais complexo, entretanto, se torna mais segura, como podemos ver aí na ilustração. A arquitetura do agente também se torna mais complexa, com um controle melhor de acesso aos subsistemas de gerência, através de uma série de controles, uma série de processamentos de mensagens nos subsistemas, como também podemos ver na ilustração.
Quanto à segurança, introduzidos os conceitos de criptografia, onde os PDUs SNP podem ser criptografados com DES e a chave é compartilhada. Também temos a autenticação, que combina o uso da função hash MD5 com o valor de chave secreta. E usamos o HMAC, Hashed Message Authentication Code. Temos a proteção contra ataques de reprodução, que utiliza o nonce. O receptor exige que o remetente inclua em cada mensagem um valor baseado em um contador do receptor. Esse contador ele deriva de um sincronismo dentro da rede e é baseado na última reinicialização do software de gerenciamento do receptor. Isso impede que terceiros possam reproduzir informações ou se infiltrar na comunicação. E o controle de acesso, que é baseado em visões, determina quais informações de gerenciamento podem ser consultadas ou são definidas por usuário. Como vimos, o SNP, que nasceu como uma solução tampão, prevendo a utilização de protocolos baseados no modelo OSI, acabou se tornando um modelo de fato. Razões para o seu sucesso são a pequena carga de processamento dos agentes, a grande interoperabilidade que oferece para os diversos tipos de redes, protocolos e sistemas operacionais, e também, e principalmente graças à sua simplicidade, daí inclusive derivando do seu próprio nome. Nós temos uma estrutura onde o SNP é o principal responsável pela comunicação entre gerente e agentes. Todos os dispositivos gerenciáveis de uma rede podem ser controlados, podem ser gerenciados utilizando-se o protocolo SNP na rede. As MIBs atuais elas são capazes de atender às necessidades das modernas redes de comunicação também, o que permite o controle e o gerenciamento de dispositivos como impressoras, suítes, desktops, enfim, equipamentos ativos que possam receber uma MIB ou, sendo mais preciso, equipamentos e dispositivos gerenciados capazes de atender às necessidades de comunicação entre agente e gerente. O modelo SNP ele também possui algumas limitações. Ele causa ainda algum aumento de overhead na rede. Isso vai se traduzir no aumento de atraso de latência. Veja que uma rede gerenciada tem um diferencial de tempo de resposta em relação a uma rede não gerenciada. Existe uma capacidade de gerenciamento do processo do gerente, uma capacidade de processamento do gerente também, que é dependente dessa estrutura de rede, e há limite de segmentos do gerente. Não é possível abrir muito essa gerência, é necessário se desenhar muito bem a topologia lógica dessa rede para que o SNP possa funcionar com escalabilidade e eficiência. A transferência ineficiente de grande quantidade de dados pode acontecer numa má distribuição dessa estrutura. Temos também limitação dos comandos getNext, getBulk Overshot Effect. E o tamanho máximo da mensagem do SNP está baseado no datagrama UDP. O gerenciamento distribuído e hierárquico não é suportado. Existe uma parte de endereçamento e ausência de mecanismo de compressão, baixa eficiência do BER e protocolo de transporte não confiável como é o UDP. Quanto à segurança, ele está limitado às comunidades das versões 1 e 2. É claro que toda a melhoria acontece com o tempo. Não pode ser considerado como autenticação. O texto da comunidade trafega também em aberto, em claro. As configurações são tanto mais complexas, como vimos nos cabeçalhos, na estrutura, tanto do agente como do gerente. O mecanismo de chaves também compartilhada ainda é inseguro, considerando o uso do DES. E também existe a dificuldade de atravessar firewalls, o que depende de uma configuração muito bem feita, tem que ser muito bem pensada essa estrutura de configuração lógica da rede. Por fim, nós temos aí um gerenciamento integrado e configurações de rede que também são interferentes no protocolo, no modelo, onde as informações ainda são um tanto limitadas. O SNP versão 3 não é orientado a objetos.
não é hierárquico, como vimos, e é difícil programação de interface de gerenciamento devido às suas limitações. Todavia, existem novas linguagens que são usadas hoje. Nós temos aí algumas ferramentas novas, como o Zabbix e como outros softwares, né? Outras aplicações que permitem mais flexibilidade nessa configuração. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para o aprendizado de vocês, sempre reforçando a necessidade de verificarem o material que nós temos em nossa sala de aula virtual e complementa o que é aqui apresentado. No mais, agradeço a atenção de vocês. Lembro mais uma vez de darem um like lá, curtirem lá o canal do Paul Professor, onde nós temos outros conteúdos que vão auxiliá-los no estudo. Agradeço mais uma vez a atenção e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Até lá!